Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Rô. Nós vamos dar continuidade à nossa mandala natalina, que está cada vez mais linda. Bom, eu tô falando que é mandala natalina por causa das cores que a gente colocou. Mas se você quiser bordar outras cores, lá no curso Bordando com a Rô 2.0, os gráficos são os de número 231, com essas cores de Natal. O 232 e o 233 são outras opções de cores. Você escolhe qual cor você quer bordar. E para você que ainda não faz parte do Bordando com a Rô 2.0 e quer fazer parte, quer entrar para a próxima turma, prepare-se. Em janeiro vamos abrir nova turma, ok? Interaja com o canal para que a gente possa crescer e trazer mais pessoas para bordar junto com a gente. Você pode fazer isso se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, deixando seu like, deixando seu comentário também. Deixa um oi para mim, ok? Vou deixar aqui minhas redes sociais e você pode fazer parte do Clube do Bardiello com uma pequena mensalidade. Todo mês você tem um conteúdo novo, com gráficos exclusivos que eu desenho só para o Clube do Bardiello. Vamos bordar então? Então, olha só, gente, olha que lindo que tá ficando o nosso trabalho, né? Bem bacana mesmo, olha. Veja que se você não tivesse feito esse canto aqui dessa forma, quisesse fazer uma figura arredondada, aqui seria um ponto bem bacana, ó, para você fazer isso, ó. Tá vendo? Aqui você daria uma arredondada aqui, faria o acabamento aqui com viés e faria um suplá, ao invés de fazer uma figura, né, quadrada, como a gente está fazendo aqui, porque dessa peça que a gente está fazendo aqui, você pode fazer uma mandala para pôr na parede, fixar ela no macramê, como a gente ensina no Bordando com a Rô 2.0, ou você pode fazer uma almofada, né, que a figura aqui vai ficar quadrada, ou você pode prolongar os lados, somente as laterais, e fazer um tapete. Enfim, você pode fazer da mandala várias peças. Uma bolsa, tá? Você pode mandar colocar numa moldura e fica maravilhoso. Bom, vamos lá então, vamos prosseguir. O que a gente vai fazer agora? Veja que eu já fiz o que eu falei que ia fazer para vocês, né? Bordei toda a estrutura dessas três figuras aqui, que serão vermelhas. E agora, então, a gente vai preencher dentro delas. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer agora. Eu peguei um fio dourado, eu peguei um tamanho de fio bem grande, porque nós vamos passar de uma figura para outra sem fazer arremates. Eu já fiz o arremate na pontinha inicial, tá? E a gente vai subir o fio bem aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Ó, olha só onde que eu tô subindo meu fio, tá vendo? Porque, olha, no topo de cada uma dessas figuras, mas será no topo dessa e no topo dessa, a gente vai ter dourado. É isso aqui, ó, tá vendo? Olha, ficou no topo dessa e dessa daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu subo meu fio bem aqui, onde eu mostrei pra vocês. E eu vou bordar acompanhando o que tá bordado aqui nessa cor 320. 1, 2, 3, 4, 5. Vou seguindo aqui pontos de 5 buraquinhos. Aonde tiver 2, eu bordo 2, tá vendo? 2, um ao lado do outro. Aonde tiver 1, eu bordo 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá dando sombra aqui, deixa eu ajeitar a nossa, assim. Veja que meu fio tá bem longo, porque a gente vai bordar aqui, passando de um lado pro outro. Vocês já vão ver. Aí, o fio mais longo embola mais um pouquinho, né? Você tem que ter paciência aqui pra puxar o fio. Aqui são pontos únicos, olha. Tá vendo? São 5 pontos únicos, subindo. Veja que ele faz até um certo barulho, tá vendo? Porque ele não é tão escorregadio como, por exemplo, as linhas de seda, né?
como a linha Encanto, por exemplo, é maravilhosa. Mas para o bordado, até para o tricô e crochê, né, gente? Escorrega muito. Você tem que prender bem as pontinhas, é mais difícil. E essa aqui tem um brilho, assim, excepcional. O resultado do trabalho fica maravilhoso. Aqui. E mais 2. Agora são 2 e 2, ó. 2 um ao lado do outro por 2 vezes. 1. E 2. Mais uma vez. 1 e 2. Eu vou levar lá para baixo. Certo? Olha. Agora, a gente tem que bordar o topo dessa figura. Então, eu subo lá pelo lado de baixo. Na verdade, eu passo por debaixo dos pontos bordados, né? Aqui, ó. Até onde eu quero. Vou levar até onde eu quero para recomeçar o meu bordado. Bem no topo dessa figura aqui, ó. Da figura verde. E eu vou fazer a mesma coisa. Olha. Opa. Aqui eu subo o meu fio, ó. O meu fio ficou até grande. Acho que vai até sobrar, não tem problema. Olha, se sobrar, ó, chegou aqui, a gente borda esse. Depois, a gente passa por debaixo, borda esse daqui. Passa pra cá e já vem seguindo, ó. Tá vendo? Você já vai passando por debaixo, aproveitando o mesmo fio. Não tem que fazer acabamentos. Quando acabar o fio, aí é claro, você faz o acabamento na pontinha final e pega um outro fio. Então, aqui vai ser essa sequência, olha. Bordou essa figura, passa por debaixo, borda essa pontinha, passa por debaixo, borda essa pontinha, passa aqui por debaixo, e aí vai seguindo, fazendo isso ao redor de toda a figura. E eu vou fazer isso com todas as cores, né? Se ficar muito longo, a gente arremata. Mas qual que é a sequência agora? A gente vai preencher de acordo com esta sequência aqui, ó, dourado, 309, 313, 300, acho que é 313 mesmo, 315, 320, pronto. Vamos preencher todas essas figuras aqui nas cores corretas, conforme a gente fez nessa daqui. É só copiar daqui. Eu vou fazer isso então e volto para a gente dar prosseguimento para a próxima etapa. Pronto, gente. Então, agora, olha só, já preenchi todas essas figuras aqui, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, antes da gente dar prosseguimento, daquilo que eu falei sobre o suplá. Este é o molde do meu suplá. Se você está chegando aqui agora, não assistiu ainda as primeiras aulas, assista a aula 1, 2 e 3, aliás, todas, né? Mas assista a aula 1 porque eu dou explicação de como que é a base, como que você faz aqui o desenho das diagonais, para que elas servem, né? Para você entender direitinho o que é a mandala e como fazer a sua mandala. E a mandala, gente, como eu já falei, você pode fazer muitas peças com ela, tá? Desde peças de decoração, como peças de jantar, né? Jogo americano, suplá. E essa daqui é a medida do meu suplá, olha só. Então, o que que acontece? Isso daqui, olha, deixa eu mostrar a medida aqui para vocês. Ele tem de diâmetro 41 centímetros, olha só, tá vendo? Então, é um bom tamanho. E olha que eu colocando aqui bem no centro, deixa eu pegar uma caneta aqui para ajudar a gente, para eu colocar aqui bem no centro do nosso suplá. Olha, aqui tá sobrando um pouquinho as pontinhas, tá vendo, ó? Então, mas é isso aqui é um círculo perfeito, né, gente? Ó, vou contar pra vocês como é que eu fiz isso aqui. Eu usei a minha... Sabe aquele prato do micro-ondas? O meu é bem grande, tá? Eu usei ele pra fazer esse círculo aqui, ele ficar bem certinho, tá? Então, veja que é um tamanho muito bom, dá pra você colocar um prato grande aqui e ainda sobrar espaço, né, para as pessoas apreciarem o seu bordado, tá? Mas você pode fazer suplá até um pouco maior. Então, é isso daqui, olha, para vocês verem como que essa parte aqui, ó, ela é arredondada,
certo? O que eu vou fazer? Eu prometo para vocês que eu vou acrescentar uma aula lá no Bordando com Arro 2.0, ensinando vocês, primeiramente, a fazer este círculo, né? Porque o acabamento do suplá, o melhor que eu já consegui foi com viés, para ficar bem feito, para ficar um redondo perfeito, né? É com viés. Então, eu vou preparar essa aula e vou acrescentar para o ano de 2023 essa aula, né? Hoje nós já estamos com 51 aulas lá no Bordando com Arro 2.0. Eu vou acrescentar mais essa aula. Sempre quando eu vejo necessidade, eu coloco coisas novas lá, tá? Para vocês. Bom, e agora? O que faremos daqui para frente? Aqui, gente, eu já tô com essa parte aqui bordada, o quadrante, né? Esse quadrante tá prontinho, dele eu vou copiar. Nós acabamos de fazer essas figuras. Agora, vamos fazer as verdes, né? Que são iguaizinhas a essas daqui, ou essa daqui que a gente já fez. Então, não tem segredo. É só preencher conforme tá a cor. A diferença é que aqui foram 3, né? E aqui serão 2. Elas vão vir logo acima das vermelhas. Então, eu já subi aqui o meu fio, já arrematei a pontinha. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, pra gente poder ter uma visualização melhor. Olha só, então aqui... Onde que eu vou subir essa agulha? Nós temos aqui os 3 conjuntinhos de 2 pontos, um ao lado do outro. Bem no do meio, tá? Tem o primeiro, eu venho no segundo. E aqui, nós vamos colocar o dourado. Se você não quiser usar o dourado, lá no gráfico nosso, que é o número 231 do Bordando com Arro 2.0, você pode usar o 004, que lá no gráfico o desenho tá uma cor clarinha, né, que é o 004. Igual aqui, ó, bordei aqui de 004. Você pode colocar o 004 aqui, fica muito bonito. Eu tô pondo dourado porque a gente tá fazendo uma peça de Natal. Mas eu, inclusive, fiz o gráfico número 232 e o 233. Ele tem este mesmo desenho, com cores diferentes e bem bonitas, viu, gente? Bem bonito mesmo. Então, o dourado aqui é opcional. E vocês viram que eu coloquei só em alguns pontos, né? Pra dar um brilho. E eu coloquei nos topos dos pinheiros. Bem nos topos, né? E aqui... Depois que a gente acompanha aqui, ó, agora vocês vão ver que vai ficar difícil pra gente passar de um lado pro outro. Igual a gente fez na carreira anterior. Quando a gente chega aqui, ó, a gente tá bordando as últimas carreiras de dourado também, que vão ser essas daqui. Então, para eu passar para esse lado aqui, fica um pouquinho distante. Aí, você vai decidir se você arremata, né? Ou se você passa por aqui. Olha só, se você for passar... Eu penso assim, olha... Eu vou gastar uma agulha, a distância de uma agulha, para fazer o arremate na pontinha final. Depois, eu vou gastar a distância de uma outra agulha para fazer o arremate inicial. Então, não é tão distante assim, não. Vou só cortar essa pontinha aqui, que tá sobrando, para não atrapalhar a gente aqui, ó. Então, o que eu faço? Vou passar aqui por debaixo mesmo. A gente vai levando aqui. Ó. Isso aqui seria pra gente arrematar a pontinha final. E depois, pra gente iniciar, a gente iria também passar a agulha por debaixo dos pontos bordados, mais ou menos essa quantidade. Então, você decide o que você quer fazer. Olha, tá vendo? Aqui nós vamos subir bem aqui, ó, para recomeçar desse outro lado aqui, tá? Ó. Então, agora eu vou fazer isso com todos, menos com esse aqui, ó. Vocês vão ver que aqui no topo desse daqui, a gente não vai colocar dourado, tá? Olha só, aqui. A gente vai bordar depois de branquinho aqui. Branco não, 004. Quer dizer, se você quiser colocar a cor branca também, que é o 002, tudo bem, tá? Então,
Vamos bordar somente no topo deste e deste. Aqui não colocaremos dourado, tá? Vou fazer isso em todas as outras figuras e volto para a gente dar prosseguimento. Pronto, pessoal, já terminei, já coloquei todos os dourados. Ó, agora a gente encerrou a parte com dourados aqui, tá? Então, vamos entrar agora com esse tom de verde aqui mais claro. Vou aproximar um pouquinho. Assim. E nós vamos subir, então, essa cor verde bem aqui, ao lado de onde a gente começou o dourado, tá vendo? Olha. A gente salta uma coluna. A gente salta uma coluna e vem na segunda coluna, tá vendo? Porque a gente tem que largar espaço aqui, ó, para bordarmos dois, um ao lado do outro, né? Então, a gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5 e tá caindo água aqui, viu, gente? Nesse momento que eu tô gravando aqui com vocês, então, esses barulhinhos que vocês estão ouvindo aí no fundo, é que tá chovendo bastante mesmo. Aqui mais dois, um ao lado do outro, olha só. Se aumentar muito e ficar atrapalhando muito, eu vou parar e depois a gente prossegue, tá bom? Então, agora nessa cor a gente vai ter 3 conjuntos de 2 pontos, um ao lado do outro, tá? Olha só. Depois a gente faz os pontos únicos. Bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha, a gente tá chegando aqui bem próximo ao nosso limite, que é esse aqui. Nessa cor aqui, a gente ainda vai bordar esse ponto inteiro aqui, ó. Que ainda não chegamos, mas na próxima cor, nós já vamos estar bem próximo do limite, né? Então, a gente vai ter que olhar direitinho, porque o pontinho que a gente vai fazer aqui, ó, não será um ponto inteiro de 5 buraquinhos. Para você que não sabe o que é o ponto inteiro, não sabe o que são os limites, né? O que é o meu ponto, eu peço a você que volte lá na primeira, segunda e terceira aula, né? Onde a gente explica direitinho como que essas coisas acontecem. Para você poder acompanhar a formação, né? De todo o desenho da mandala, desde o início, como que a gente fez. Eu fiz essa mandala bem devagar, para que não ficasse dúvidas, né? Ó. Então, a cada cor que a gente for colocar aqui agora, a gente vai fazer um conjuntinho a mais de um lado e um a mais do outro, tá? Na próxima cor também a gente vai aumentar. Então, por enquanto, não vamos bordar próximo desse pico aqui. Somente desses dois, desse e desse, tá? Colocando os tons de verde. Olha, bem assim, tá vendo? Verde e verde. Esse aqui fica intacto por enquanto e depois bordaremos a cor 004. Então, daqui eu vou passar para este outro lado. Vou fazer isso nessa figura e nessa daqui de todos os quadrantes. Depois que eu terminar, eu volto para a gente dar prosseguimento. Pronto, eu já terminei aquela cor, né, que é o nosso primeiro tom de verde. Já fiz nos 3 quadrantes restantes. A gente já tá com um quadrante prontinho. O que acontece agora? Vamos colocar o nosso terceiro tom de verde, mas antes da gente começar ali, a próxima cor, eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Deixa eu pegar minha fita aqui, é uma fita melhorzinha, essa daqui. Lembrem-se, o nosso gráfico, ele é menor do que o que a gente tá bordando. Lá nas primeiras aulas, quando a gente chegou aqui, ó, bem no nosso limite, eu decidi aumentar, lembra? Só para mostrar para vocês como é que a gente faz quando a gente quer acrescentar. Lembrando que quando você aumenta aqui, você tem que aumentar em todos os lados, né? Ó, aumentou aqui, tem que aumentar deste lado igual, na parte superior e inferior também igualzinho, para ficar proporcional, certo? E outra coisa, quando a gente aumenta aqui, modifica esse finalzinho nosso aqui. Mas eu já mostrei tudo isso para vocês, mas eu vou bordar ainda com vocês essa parte aqui novamente, um encontro. Eu vou fazer um encontro quando a gente estiver quase terminando aqui, ok? Desse finalzinho aqui, ó, para fazer essa figura bem bacana aqui, ó. Essa daqui, ok? Bom, então vamos ver
Olha, daqui, desse pontinho aqui, aqui é o nosso limite. Daqui pra cá, a gente não vai bordar mais nada. Então, daqui até este outro lado aqui, ó, tá dando 44 centímetros. Então, a nossa almofada, né, ou quadro, vai depender do que você quer fazer. Se você tá bordando igualzinho a mim, fazendo o aumento que a gente fez, vai ficar com 44 por 44. Já o nosso gráfico, ele vai somente até o dourado. Olha, então, medindo do dourado desse lado até o dourado deste outro lado aqui, tá dando 41 centímetros e meio. Então, gente, você que vai definir, vai depender de qual peça que você está fazendo, né? Você quer fazer uma almofada? Quer 41 por 41, né? Quase 42, 41 e meio. Borde até o dourado somente, que é como está no gráfico. Se você quiser aumentar, vai ficar maior como essa minha aqui, 44 por 44, é só você bordar, como eu estou bordando, fazendo os acréscimos. Quer aumentar mais ainda? Não tem problema, é só continuar bordando, fazendo a repetição dos desenhos, conforme o desenho aqui você vai repetindo, vai aumentando, acrescentando. Quer fazer um tapete? Acrescente somente na lateral aqui e na outra lateral deste outro lado aqui. Mantenha o tapete nessa altura aqui, tá boa, né? 44 centímetros, é uma altura boa de tapete. Então, mantenha a vertical e aumente somente nas laterais. Bom, então agora, vamos passar para a nossa próxima cor. E aqui, no segundo tom de verde, né? Depois do dourado, a gente tem esse primeiro tom de verde. No segundo tom de verde, a gente vai começar aqui aumentando um conjuntinho aqui. Com isso, então, eu vou subir a minha agulha saltando 2 colunas. Por quê? Porque agora a gente vai bordar aqui um conjuntinho de 3 pontos um ao lado do outro. Olha só, vou subir aqui, ó, bem na metade desse que a gente bordou anteriormente, na terceira coluna. Eu salto a primeira, salto a segunda, vou na terceira. Veja que aqui embaixo, ó, tá vendo? Nessas colunas aqui, eu tenho o conjuntinho de 3 pontos aqui para me dar uma referência, tá? Então, agora eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5 e começo fazendo o primeiro conjunto, que será de 3 pontos, um ao lado do outro. Agora, 2, um ao lado do outro, por 3 vezes. Deixa eu ver, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, para poder ajudar vocês na visualização. Assim, ó, tá? Fica mais fácil, né? Aqui nós vamos subindo, e aqui não tem segredo. O segredo é quando chegarmos logo acima aqui, aqui a gente tá copiando da carreira anterior, né, gente? Onde for 2, eu bordo 2, onde for 1, eu bordo 1. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu tenho que estar atenta, olha. O nosso limite, pelo menos o limite que a gente impôs aqui, se você quiser bordar maior, é só bordar mais uma carreira aqui. É só fazer o dourado aqui, ó, logo acima aqui, e ir bordando mais figuras aqui pra cima. Você vai fazer do tamanho que você quiser. Veja, então, o limite que eu impus aqui foi esse aqui, ó, tá? Ó, pra ficar igual desse outro lado aqui, ó, o limite é esse pontinho aqui. Tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu vejo qual é o meu limite, vou levando aqui, certo? Então, veja aqui. O que que eu vou ter que bordar aqui? Um ponto inteiro, e quando eu chegar aqui bem no topo dessa figura, eu vou bordar apenas meio ponto, que são 3 buraquinhos, veja. 1, 2 e 3. Então, sempre nos limites, né? A gente vai ter este meio ponto pra gente... Tá dando um nozinho aqui. Aí. Pra gente poder estabelecer o limite, senão você vai ultrapassar cada figura fazendo uma altura, não dá, tá? Estabeleceu o limite aqui, começa a descer. Copiando agora, né, ó, fazendo pontos de 5 buraquinhos, com o restante aqui até chegar na cor vermelha, logo aqui abaixo. Na verdade, é um vinho, né?
É a cor 320. Que vai ser exatamente a mesma quantidade que a gente colocou aqui. Vamos encerrar aqui com 3 pontos, um ao lado do outro. Olha só, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. Levo lá pra baixo. Vou passar por debaixo dos pontos bordados, trazer pra aqui e fazer a mesma coisa. Começo com um conjuntinho de 3 pontos de um lado. Chegou aqui, estabelece o limite, borda o meio pontinho lá no topo, como a gente fez aqui. Desce do outro lado, lembrando de finalizar aqui com 3 pontos, um ao lado do outro. Vou fazer isso, então, em todos os 3 quadrantes, né, que estão faltando para ser bordados, e eu volto com a próxima cor. E olha só, gente, como tá ficando bonito o nosso trabalho, né? Temos algumas coisas para preencher aqui ainda. Vamos colocar agora o nosso 4º tom, né? Se a gente contar com o dourado, né? Depois do dourado, o 3º tom de verde, tá bom? E aqui também faremos conjunto de 3 pontos um ao lado do outro. Veja que a sequência não muda, né? Então, eu tenho aqui o meu conjuntinho de 3 pontos, são sempre 2, né? Veja, aqui tem um, aqui tem outro. Então, este segundo a gente vai saltar também, então. Deixa eu aproximar, para melhorar a nossa imagem aqui, ó. Assim. Então, vejam que eu vou saltar aqui 2 colunas, certo? O meu fio eu vou subir ele aqui bem na metade desse conjuntinho aqui, ó, bem aqui. E aqui eu conto para cima, 1, 2, 3, 4, 5. E vou começar com 3, um ao lado do outro. E vocês podem ver que aqui a gente tá formando uma diagonal, né? Porque a cada carreira que a gente coloca aqui, a gente borda um conjuntinho a mais. Com isso, a gente vai formando uma diagonal. E depois a gente vai fazer aqui, ó, bem coladinho nessas cores, o 320, que é isso daqui, só que bordado ao contrário, refletido, né? Então, vamos seguir aqui. Vamos bordar até a nossa finalização aqui, ó. Só pra gente ver aqui como é que a gente vai fazer bem no limite, né? A gente borda os meio pontinhos, vai dar um só, né? Porque é ponto único que a gente tá fazendo aqui, ó. Então, a gente vai fazendo meio ponto, não, ponto único até o limite. Chegou no limite, a gente tem aqui um meio pontinho. A gente borda, leva lá pra baixo, tá? Agora, eu passo para o outro lado aqui, para continuarmos com essa cor. Deixo o outro lado aqui. Eu posso subir tanto aqui, quanto aqui, ó. Opa, aqui. Tanto faz, você escolhe, tá? E aqui eu conto 3 também. 1, 2, 3 buraquinhos. O próximo já é 5, olha. E eu desço por aqui, ó, acompanhando até chegarmos aqui no encontro da cor 320. E isso que eu fiz aqui, eu vou fazer em todas as outras figuras verdes. Desta forma aqui, respeitando o limite aqui em cima. Ó. Terminando aqui com um conjuntinho de 3 pontos. Assim como a gente começou, do outro lado. Levo lá pra baixo. Posso passar aqui por debaixo dos pontos bordados para recomeçar aqui e fazer igualzinho fizemos aqui. Vou fazer isso em todas as outras e volto para a gente dar prosseguimento. Por hoje é só, pessoal. Vou ficando por aqui. Na segunda-feira, a gente continua. Até lá, então.